Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula aqui de língua portuguesa do Educa Mais Serrano. A galerinha esperta do 9º ano, fique ligadinho que hoje nós temos uma aula bem legal para vocês. Não esqueçam de deixar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, querem aprender mais? Vem comigo! Meus queridos, e hoje nós temos um gênero textual bem legal para estudar mais um pouco, dar uma analisada, compreender mais um pouco sobre esse gênero que tanto acompanha vocês, que é a charge. Exatamente! Vocês não já fizeram alguma atividade, alguma avaliação, que lá tem uma charge para vocês responderem algumas perguntas sobre essa charge? Pois é um gênero textual muito utilizado por nós, professores aí de linguagens. Então, é um meio muito legal, assim, de trabalhar a interpretação, a compreensão do que está se tratando. Então, vamos lá ver mais um pouco sobre o que é esse gênero textual. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia que reflete situações do cotidiano. Viram só? Um pouco mais aí sobre o que é essa charge. É um gênero aí muito utilizado pelos meios jornalísticos, em que busca assim criticar, retratar alguma situação social, alguma situação assim do cotidiano. Então, observem só algumas charges que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou ficar bem lá no cantinho e nós vamos fazer a leitura e as análises de algumas dessas charges. Nossa primeira charge diz assim: o filho diz para a mãe: o que significa barato, mãe? A mãe diz: ah, filho, é coisa que não existe mais. Então, meus queridos, aqui há uma crítica sobre a questão econômica, sobre a economia aí, onde o filho pergunta para a mãe o que é barato. E ela diz que é algo que não existe mais. Estão ali no mercado com alguns alimentos para comprar e está muito acima do preço, do valor. Então aqui é uma crítica, né, bem clara aqui sobre a economia, né, os preços altos, absurdos até, de alimentos que nós consumimos. Vamos para a nossa segunda charge. O rapaz diz assim: com o atual preço dos combustíveis, não vai ter jeito. Vamos ter que andar mais a pé. O único problema é o preço do chinelo, que também deve subir. Então, nós podemos observar mais uma charge aí que fala sobre a economia, né, o preço dos combustíveis, que estava muito alto. Então, ele diz aí que a única solução é andar a pé. Mas lembra também que se aumentar o tanto de pessoas andando a pé, também vai aumentar o preço do chinelo, que ele fala aí da sandália. Então, uma crítica também aí para o quadro da economia do nosso país. E nossa terceira charge, que nós paramos aqui para dar uma analisada, diz assim: eu não sabia que você gostava de salada. O outro diz: odeio salada. O problema é que me viciei nos agrotóxicos. Eita, tem um tema bem interessante aí que essa charge visa aí criticar, né, expressar a opinião aí. É irônico, né, até a charge ela tem esse quê de ironia sobre determinado assunto. E aí se trata sobre o quê? Sobre a quantidade exagerada de agrotóxicos que tem nos alimentos. Então, nos vegetais, né, nas verduras. Então, aí há uma crítica onde ele pergunta, diz assim: ah, você gosta muito de salada. Na verdade, o outro não gostava tanto de salada. O vício dele não era em salada, mas era no que continha na salada, no que continha nas verduras, que é o agrotóxico. Então, um tema bastante discutido também aí no nosso Brasil. Muito bem, já vimos o que é charge, já analisamos algumas charges, mas de onde vem essa palavra, esse termo aí? Então, meus caros, a palavra charge, ela deriva do francês charger. O nome está bem que é assim, charge. E significa o quê? Carga, exagero e ataque violento. É isso que significa essa palavra.
no sentido assim mais puro da palavra, né? Então, as charges, elas retratam exatamente a atualidade, né? São desenhos que vocês observam de pessoas, de artistas, que retratam a sociedade, retratam algum problema social, né? Por meio ali da ironia, por meio ali da crítica. Veremos agora algumas das características da charge. Vou ficar de novo aqui no cantinho e nós vamos dar uma observada, uma analisada aí, uma discutida sobre as características da charge. Retrata a atualidade. Então, a primeira característica aqui é retratar a atualidade. Como eu já falava antes, fala sobre problemas sociais, problemas que a sociedade enfrenta, que as pessoas enfrentam, seja na economia, seja na política, seja na alimentação. Então, retrata exatamente aquilo que a atualidade está vivendo, que a sociedade está vivendo. Próxima característica. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, como eu já falava. É uma notícia, né? Exemplo, o aquecimento global está muito em alta, as queimadas. Aí vai um chargista e faz ali todo um desenho, coloca um balãozinho lá, com um tom crítico, retratando aquele fato social, aquele problema social ali que está em alta. Nossa próxima característica. Se origina na notícia jornalística. Então, onde é mais veiculado é aí na notícia jornalística. Esse fato é bem interessante vocês aí internalizarem na mente. Outra característica, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. Mas o que é esse veículo? É o meio de comunicação que está sendo propagado aquela charge. Então, de acordo com o posicionamento deste veículo de comunicação, quer seja jornal, quer seja TV, quer seja revista, então aquela charge tem reflete aí essa imagem, daquele posicionamento que aquele veículo de informação tem sobre determinado assunto, sobre determinada causa. Próxima característica. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Já até falei um pouco sobre isso. Então, a charge, ela é chamada de texto visual por quê? Porque ali há um desenho, uma caricatura, né, sobre determinada situação. E utiliza do humor, exatamente. Utiliza um pouco aí do humor, da ironia, para retratar aquela mazela, digamos assim, da sociedade. E ao mesmo tempo em que critica, tá? Sim, todas as charges contêm críticas, contém ironias sobre aquele assunto abordado ali. Nossa próxima característica. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, uma característica muito importante aí é que ela tem muita conexão com as notícias, com aquilo que está sendo propagado, noticiado, porque caso contrário ficará sem sentido. É fora de contexto, falar de uma coisa que no Brasil não está se falando, falar de agrotóxicos que no Brasil não se tem. Então, tem que ser algum assunto, alguma temática que esteja em pauta, que esteja em alta aí na notícia do país, né, referente aí à charge. Muito bem, meus caros. Então, só para finalizar mais um pouco, aí fazer uma revisãozinha, então, por meio da charge, o leitor, vocês aí na escola, quando o professor coloca uma atividade que tem uma charge lá, então ela tem uma capacidade muito grande, esse gênero textual tem uma capacidade muito grande de nos fazer compreender a dinâmica, o que está acontecendo no mundo, até de nos atualizar, porque às vezes nem não assisto o jornal, não sei o que está acontecendo, aí vai o professor colocar uma charge lá na atividade, o professor lá de língua portuguesa coloca uma charge, e aí você vai, está se falando sobre isso no Brasil, né? Para quem não tem esse costume de assistir telejornais. Então ele tem essa capacidade muito grande de nos fazer compreender sobre a dinâmica dos acontecimentos, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, o chargista, que é o profissional aí que faz as charges, são profissionais que precisam estar capacitados para ter esse olhar, né, sobre a política, sobre a economia, sobre o meio ambiente, que também tem muita charge sobre o meio ambiente. Então tem que ser uma pessoa totalmente
antenada, né, ligadinha aí nas novidades, que eles têm esse poder, esse potencial muito grande de repassar para a massa, para o povo, aquilo que está sendo noticiado. Então, fiquem ligadinhos aí nessa dica bem interessante. Então, meus caros, eu creio que deu para dar uma esclarecida mais sobre o nosso gênero de hoje, gênero textual charge, bem usado aí por nós, professores. Então, espero que vocês tenham compreendido mais um pouco. E se não compreendeu alguma coisa, volta lá, repete o vídeo, que eu sei que tem muita coisa interessante aqui. Então, muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Espero que vocês coloquem aqui nos comentários o teu nome, a tua escola, a tua cidade, a tua série, para eu ter mais essa conexão com vocês, tá bom? E não esqueçam de dar aquele like aqui para a prof, se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho de notificações. Combinadinho? Combinadinho. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.